Olá, pessoal, boa noite. Vamos à nossa quinta semana de ensinos à distância, né? Vou já deixar bem claro que a partir de agora a gente vai estar dando uma ênfase a uma matéria do segundo bimestre. A faculdade já nos deixou isso, já nos pediu para dar essa informação, para que vocês não venham depois se confundir, certo, com o material. Então, fica bem claro que a partir de agora a gente vai trabalhar o material do segundo bimestre, beleza? Então, galera, a gente vai dar prosseguimento às questões ligadas às ferramentas da gestão da qualidade. Na aula anterior, uma abordagem a respeito da metodologia 5S, na sequência, Brainstorm, Brainwrite. Comecei a falar um pouquinho a respeito de GUT e também de diagrama de causa e efeito. Mas, como são ferramentas bastante importantes, que elas dão a base da gestão da qualidade, eu vou voltar um pouquinho nessas questões e também passei a vocês lá na nossa plataforma mais um pouquinho de material para esclarecer bem essas ferramentas. Então, temos lá a transparências do GUT, né, que é a ferramenta de problematização, né, priorizar os problemas, e também diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou então de espinha de peixe. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas mais uma vez, ok? Então, só relembrando, tá, galera? Vou voltar aqui um pouquinho, vamos à nossa apresentação inicial da gestão da qualidade. Então, a gente está lá com o seguinte programa, falar sobre 5S, Brainstorm, Brainwriting, e hoje vamos ver se a gente trabalha sobre GUT e o diagrama de causa e efeito. Do 5S, eu espero que vocês tenham dado uma olhadinha a respeito do que se trata, né? A gente já falou na aula anterior, passei uns vídeos para vocês explicando essa ferramenta que é o pontapé inicial para quem quer a aplicar na sua organização uma certificação, um padrão ISO 9000, certo? Na sequência, né, do ISO, a gente pulou lá para o do Brainstorm, que são também ferramentas bastante importantes, que fazem com que a empresa que tenha a necessidade de encontrar soluções mais rápidas, mais eficientes, utilize dessa tempestade de ideias, nessas ferramentas, junto aos seus funcionários, para facilitar encontrar o diagnóstico mais rápido, mais eficaz, com menos riscos. Então, além do Brainstorm, nós também trabalhamos com vocês o Brainwriting. Tanto o Brainstorm quanto o Brainwriting são ferramentas para busca de soluções, de informações. E tanto o Brainstorm quanto o Brainwriting são duas ferramentas que vão ser bastante utilizadas para as duas seguintes, que é o GUT e para o diagrama de Ishikawa. Por quê? Porque quando nós fazemos as reuniões de Brainstorm e Brainwriting, elas são de suma importância para para o preenchimento das nossas planilhas, que serão os nossos controles, principalmente da área de controle de qualidade, que vai facilitar a nossa gestão em todos os demais setores da empresa, ok? Então, vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho mais uma vez, e eu vou passar inicialmente para a matriz GUT, certo? Vamos iniciar, então, a matriz GUT, que é a nossa aula de hoje, que trabalha justamente com a priorização e apoio à tomada de decisão. É uma ferramenta muito facinho de se trabalhar, né? Ela tem como objetivo facilitar a nossa tomada de decisão. Partimos do pressuposto que foi feito uma reunião de brainstorm, e aí dentro desta reunião muitas informações surgiram a respeito de um determinado problema que a empresa achou conveniente trazer à tona. Vamos supor que fosse o problema, vamos pensar que estivesse aqui na sala de aula
e a gente fosse discutir os problemas das aulas de videoconferência. Com certeza, tanto eu como professor, quanto vocês como alunos, tiveram essa experiência e com certeza tem muito para dizer. Quando a gente voltar às aulas, eu espero fazer esse tipo de simulação para que fique bem claro essa ferramenta, como é o funcionamento dessa ferramenta. Mas não é muito difícil. Então, digamos lá, o nosso problema são as aulas de videoconferência. Todo mundo vai trazer para a reunião todas as situações, todos os problemas que vocês encontraram nessas aulas de videoconferência para que a gente enumere e trabalhe da melhor forma possível, buscando soluções, melhorias, né, para que essa aula fique um pouco melhor ou chegue a ficar excelente. Então, gestores passam por boa parte do seu tempo decidindo sobre alguma coisa, claro. Qual é a qualidade? Qual é a melhor opção? Quais são os menores riscos? E aí surgiram algumas ferramentas como o GUT, né? Que ela tem um pressuposto a decisão, a organização e o planejamento, tá? Essa organização, essa decisão, ela está ligada aos níveis de planejamento e de melhoria da qualidade. O planejamento no nível estratégico e a melhoria da qualidade no nível operacional. Então, ambos os casos pedem a identificação e a solução de problemas. Então, já diz ali, eu falo sempre, é de suma importância que a gente entenda bem essas reuniões de brainstorm, como elas funcionam. E, claro, uma das ferramentas que a gente vai ver também mais para frente, que é a matriz SWOT, que ela vai identificar os pontos fracos, pontos fortes, oportunidades que a empresa pode estar trabalhando para tentar obter uma melhor qualidade e novos clientes, ok? Então, é o ponto crucial para a gente desenvolver essa tabela GUT. Então, temos aí um pouquinho da história, de quem fez, né, de onde foi e quais são as ferramentas que ligam essa priorização e apoio a tomar decisão. Mas o que a gente quer realmente trabalhar é o como elaborar essa ferramenta. Então, ela foi desenvolvida por Kepner e Triggle. É uma forma de abordar e tratar problemas visando indicar aos gestores aqueles prioritários para tomar decisão. Então, ela permite classificar os múltiplos problemas identificados na organização, desde o seu processo de planejamento até as necessidades de implemento qualitativo, independentemente de sua origem ou causa, reduzindo a incerteza de sua multifatorialidade para tomar decisão. Então, ela valoriza os seguintes critérios: gravidade, urgência e tendência de cada um dos problemas que foram identificados na nossa reunião de brainstorming. Então, uma transparência para ficar bem resumidinho. O que é a matriz GUT? O que ela trabalha? A gravidade dos problemas, a urgência dos problemas e a tendência desses problemas. Então, a gravidade, ela vai, as pessoas vão trabalhar as questões de prejuízos financeiros, prejuízos físicos, prejuízos morais. A urgência, o tempo para solucionar esse problema, a esfera de competência, quem vai resolver esse problema. E as tendências, se nada for feito, pode piorar, pode simplesmente desaparecer, o que devemos fazer? Então, a matriz GUT, ela é trabalhada por meio de letras ou por pesos, aí você vai definir, tá? Se você colocar por peso, você vai ter que calcular, multiplicar isso depois, para a gente identificar melhor quais são os problemas mais importantes que nós devemos tratar, ok? Então, normalmente se trabalha aí de uma forma quantitativa e se numera de 1 a 5. Geralmente coloca 1, 3 e 5. 1 para o problema menos grave, 3 para mais grave, 5 para mais... Ou o inverso. Isso é indiferente. O importante é você encontrar a solução mais importante. Então, a gravidade representa o impacto do problema analisado sobre as pessoas, as tarefas, processos, da organização, caso ele não seja resolvido. E a urgência, ela representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver o problema em análise. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver esse problema. E a tendência, que representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento,
é a redução ou o desaparecimento do problema. Então, a gente vai fazer uma tabela com esses 3 itens e aí a gente vai colocar os problemas enumerados como os mais importantes, mais cruciais dentro dessa reunião de brainstorming ou Write. Então, primeiro passo, né? Definir as situações. Devem ser claras, devem ser objetivas. Segundo passo, dar um valor para cada um dos problemas, cada uma das situações. Em grupo, separado, interessante, sugiro que seja sempre em grupo, porque uma pessoa pode elencar uma coisa importante, a pessoa lembra de alguma coisa importante cada um. Terceiro passo, multiplicar os quocientes de gravidade e de tempo. Tá? Encontrar o valor final que vai nos colocar quais são os mais importantes. E o quarto passo, criar a tabela, ok? Então, vamos lá. A gente tem lá uma tabela com os valores, 1, 2, 3, 4, 5. Temos a gravidade, urgência e tendência, e colocamos lá especificamos, né? 5, são os prejuízos são extremamente graves, é necessário agir imediatamente, o agravamento será imediato. 4, muito grave, com alguma urgência, vai piorar rapidamente. 3, é grave, o mais cedo possível a urgência e vai piorar no médio prazo a tendência. 2, pouco grave, pode esperar um pouco, no longo prazo tende a piorar. E 1, sem gravidade nenhuma, não tem pressa, não vai piorar. Então, a gente vai colocar os problemas que foram elencados durante a reunião, e aí, com base nessa tabelinha, a gente vai numerar cada uma dessas situações com relação à gravidade, urgência e tendência, ok? Então, aqui a gente tem lá ainda a tabelinha e aqui uma pontuação. Só que nós não colocamos ainda quais são os problemas, certo? Então, eu tenho uma tabela na sequência mostrando um exemplo de como poderia ser feito isso aí. Tá? Problema A, problema B, problema C, D, E, F, G. E aí a gente foi colocando no problema A a gravidade tomou em relação à pontuação 4, com relação à questão da urgência. Vou passar um pouquinho aqui para outra, para a gente entender um pouquinho mais, porque eu coloco um problema já na situação, tá? A gravidade e a urgência e a tendência, certo? Que fazem com que a gente consiga fazer um cálculo no final e identificar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, identificar quais são mais urgentes, quais são menos urgentes, tá? Então, tá lá o problema A, B, C, D, F, G. Eu não sei qual o problema, mas dentro da reunião eu identifiquei esse problema. E aí eu coloquei inicialmente que a gravidade é 4, que a urgência é 4, que a tendência é 2. Multiplicando dá 32, a prioridade no final, eu vou estabelecer, eu vou colocar qual é a prioridade inicial. Então, o problema C, digamos assim, que fosse a coisa mais séria que foi identificado por todos os funcionários da empresa, né, ou que estavam participando dessa reunião de brainstorming, que ela foi a mais importante, teve uma pontuação de 100. E aí, depois de a gente colocar todos os nossos problemas nessa tabela, a gente vai identificar que o problema C é o mais importante. O que a gente vai fazer então? Vamos pegar esse problema C e tentar expandir ele melhor ainda para a gente identificar por que ele está sendo gerado. E para isso, a gente utiliza o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de Ishikawa. Observe que uma ferramenta leva a outra. Fizemos lá o 5S, trabalhamos com o Brainstorm ou Brainwriting, e aí depois a gente vem para o GUT. Do GUT a gente joga para a ferramenta de diagrama Ishikawa, beleza? Então, só para a gente observar um pouquinho mais, com maior clareza, eu tenho lá mais algumas transparências para demonstrar para vocês essa questão, tá? Da utilização da problemática utilizando a tabelinha de GUT. E, no final, como é que ela pode ficar. Então, a gente tem lá a solução daquele problema, né? A gente identifica e enumera todos eles no final, e depois que a gente identificou os mais importantes, os mais graves, e aí a gente vai jogar para encerrar lá a nossa apresentação de GUT e trabalhar com
a próxima, que é de gráfico de causa e efeito.